gente viu na aula passada o sistema esquelético, né? Viu um pouco da anatomia. E hoje a gente vai ver mais 3 sistemas. A gente vai ver o sistema articular, o muscular, o tegumentar e o circulatório. Então, vamos para o sistema articular. Sistema articular, né? Articular vem de articulações. Então, o que são as articulações? As articulações são as uniões, né, funcionais entre 2 ou mais ossos do esqueleto, ou seja, através das articulações que se unem os ossos. Então, precisa da articulação para poder juntar os ossos. Tem um microfone ligado aí de vocês que tá chiando aqui. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá bom, obrigada, meninos. Então, continuando, né? Sistema articular, as articulações. As articulações são uniões funcionantes entre 2 ou mais ossos do esqueleto. Elas podem permitir um amplo movimento ou nenhum movimento. São divididas em seguintes grupos, de acordo com a sua estrutura e mobilidade. Articulações fibrosas ou sinartroses são articulações imóveis, fixas, unidas por um tecido conjuntivo fibroso. Elas vão se dividir as artérias em sutura, sindesmoses, gonfose, nessas 3. O que seria a sutura? Seria a articulação encontrada somente nos ossos do crânio e da face. Então, esse tipo de articulação com o nome de sutura só é encontrada no crânio e na face. Sindesmose é uma articulação encontrada somente entre os ossos da tíbia e da fíbula rade una, que são os ossos da perna e da mão. Gonfose é uma articulação fibrosa especializada, né? Que ela é encontrada na boca, né? Nos dentes, na mandíbula e nos maxilares. Ou seja, gente, a articulação, ela serve para unir o quê? Os ossos. Ela vai unir um osso ao outro. Então, é para isso que servem as articulações. Então, aqui você vê, né? Aqui tem os ossos do crânio e aqui vai ter a articulação que vai unir. Da mesma forma, as articulações que vai unir os ossos. Tem as articulações também sincondrose, que são articulações temporárias, né? Que sendo substituída por um osso com o passar do tempo. Me perguntou se eu tô com sono. Tô desde 7 horas da manhã ligadinha, dando aula. Sínfise. São as articulares, né, cobertas por cartilagem entre os ossos de um disco fibroso. Ou seja, entre um osso e o outro, gente, entre cada osso, vocês têm que aprender que sempre vai ter uma articulação entre os ossos. Qualquer tipo de osso vai ter no meio uma articulação dele. Então, tem as articulações em todos os ossos. Também tem as articulações sinoviais ou de artroses, né? Que permitem amplos movimentos. As faces articulares dos ossos não estão em continuidade. São por uma cápsula articular e ligamentos. Ou seja, a articulação, gente, é tipo como se fosse um ligamento, assim, ó. Essa parte aqui, ó. Que liga um osso ao outro. E elas também são divididas de acordo com o grau de movimentação. Cada articulação tem um grau. Primeiro grau, ela serve para flexão. Qual é essa flexão? Quando você dobra um braço, quando você dobra uma perna. Isso é a articulação de primeiro grau. Serve para flexão, rotação, quando você está dobrando o joelho, o braço, quando você senta. Essa é a monoxial. A biaxial é de segundo grau, que realiza extensão, flexão, adução e abdução.
Abdução, que é o punho e o polegar. Quando você dobra sua mão, por exemplo, assim, ó, você vai pegar um objeto. Peguei meu celular agora, tá aqui com meu celular na mão. Quando você dobra esse punho, né, para pegar um celular, esse é um tipo de articulação que você usa de segundo grau. De terceiro grau é quando você tem os 3 eixos. Tanto monoaxial, biaxial, triaxial. Você consegue dobrar sua articulação para pegar um objeto, você consegue dobrar seu joelho, consegue dobrar sua perna e também consegue movimentar os ombros e o quadril. Quando você se abaixa até o chão, então isso também é um tipo de articulação de terceiro grau. Então, para você, por exemplo, sentar, se abaixar até o chão para pegar um objeto, precisa das articulações. As articulações do joelho, ó, são formadas, né, por ligamentos. Então, para poder dobrar aqui, ó, no meio, tem que ter um tipo de articulação. Isso aí é o exercício já. Sistema muscular. Então, a gente precisa, para unir os ossos, das articulações e também dos músculos. O que são os músculos? São estruturas anatômicas que apresentam a capacidade de se contrair. E sob estímulos nervosos são capazes de transmitir movimento. Então, o sistema muscular, os nossos músculos, eles são responsáveis por conduzir o quê? Os nossos movimentos, de se mover. Ele é efetuado por células denominadas fibras musculares, né? Capazes de transformar a energia química em energia mecânica, que é o movimento, né? Por exemplo, quando você dança, faz um movimento, quando você corre, quando você se abaixa, tudo isso precisa dos músculos para fazer um movimento. O músculo é de vivo, ele é de cor vermelha. Vocês lembram que cor é os ossos? Lembra que a gente viu que os ossos são esbranquiçados? Já os músculos são de cor vermelha, porque essa coloração denota a experiência de pigmentos e de grande quantidade de sangue. Então, tem muito sangue nos nossos músculos, por isso que a cor dele é vermelha. E ele representa 40 a 50% do peso total do nosso corpo. Então, quando você vai lá se pesar, deu 50 quilos. 40% ou a metade desse peso só é de músculo que você tem. Qual é a função do músculo, professora? A função do músculo é produção dos movimentos corporais, a locomoção, quando você se movimenta, quando você corre, quando você anda. Então, quem é responsável por isso? É os músculos. Então, os músculos são responsáveis por esse movimento. Estabilização das posições corporais, cada posição que você senta, que você deita, quem é responsável por isso é a função dos músculos. Regulação dos volumes dos ossos, dos órgãos. Então, cada órgão vai ter um tipo de músculo, né? Vai ter um pouco de músculo. O movimento de substância dentro do corpo também é função dos músculos. Produção de calor para manutenção da temperatura corporal. Quando você se cansa, quando você faz movimento demais, aí você fala assim, ai, tô toda dolorida. Isso são os músculos que estão doloridos. Quando você, tem muita gente que vai pra academia, né? Vai pra academia, malha, um tempão aí chega todo dolorido. Isso foi porque os músculos fizeram muito movimento. Quais são os tipos de músculo que a gente tem? O estriado esquelético, o liso ou o cardíaco. O estriado esquelético, eles são responsáveis pelo movimento do esqueleto. Então, esse tipo de músculo estriado esquelético é aqueles músculos que estão entre os quê? Entre os ossos, e eles são responsáveis pelos nossos movimentos, de levantar o braço, de abaixar o braço, de andar, de sentar, de dobrar a perna, de dobrar um braço. Quem é responsável por eles são os músculos do estriado esquelético. Músculo involuntário ou liso. Não depende da nossa vontade para contrair-se. Formam os órgãos e vísceras do corpo humano. Então, esse tipo de músculo, ele não precisa da nossa vontade para se contrair. Ele se contrai sozinho.
Músculo estriado cardíaco. Cardíaco, vocês vão lembrar do quê? Do coração, né? Esse é o músculo que forma o coração e age sem um controle consciente do indivíduo. Então, ele tá lá agindo, né? O músculo tá lá no coração, batendo, agindo, mas ele não precisa da gente para ele poder funcionar. Ele tá lá funcionando normal, certo? Quais são os componentes dos músculos estriado esquelético? O ventre muscular, né? Que ele constitui o corpo, ele vai fazer o corpo do músculo. Temos o tendão, que é um elemento maior, né? De fibra e de colágeno, o tendão. A fascia muscular, que é a membrana formada por um corpo, tecido conjuntivo. E a aponeurose, que é a membrana que envolve os grupos. Então, ó, aqui, ó, todo que envolve a aponeurose, né? Aí tem o tendão aqui, né? O músculo maior. E vai ficar ao redor tanto dos ossos na frente, quanto na frente das articulações. Esses são os músculos. Qualquer movimento, gente, realizado por um indivíduo envolve variações dos músculos. A esse trabalho, o conjunto dá-se o nome de coordenação motora. Em uma atividade muscular, sempre há ação de dois tipos de músculos, que são agonistas, que são músculos principais que ativam o movimento do corpo, né? São esses músculos que vão ativar o movimento do seu corpo e eles vão se contrair ativamente para produzir o movimento desejado. Antagonistas, músculos que se opõem à ação dos agonistas quando o agonista se contrai. O antagonista relaxa, progressivamente produzindo um movimento suave. Então, o que é isso, né? Agonista é quando você faz um movimento rápido, específico. Quando você dança uma coreografia. Então, às vezes, tem gente que não fala assim, não tenho coordenação motora. É por conta que seus músculos não estão fazendo o movimento adequado, né? Não estão se contraindo adequadamente. Tem gente que tem coordenação motora, de andar numa linha reta, de dançar, de decorar uma coreografia, né? De ir no mesmo ritmo. Já tem outras pessoas que não têm. Tem outras pessoas que não têm, né? Coordenação motora. Então, tudo isso aí, quem vai ativar a coordenação motora, quem vai ativar as coisas são quem? Os músculos. Quais são as propriedades musculares? Para que o músculo esquelético ou visceral se ponha na ação, né? E ele se contraia e fica excitado, através dos nervos motores. O músculo excitado, ele responde ao estímulo, né? E vai provocar o quê? O movimento. Então, quando você pega, realiza lá, estimula suas pernas, seus pés a fazer um movimento, por exemplo, uma dança. Quando você vai fazer uma dança, uns passinhos, você vai contrair o músculo para aquele movimento, não é isso? Tem gente que tem contratibilidade, né? Que ele aumenta de acordo com a necessidade. Tem gente que tem elasticidade, né? De os músculos estarem se contraindo, quando eles podem relaxar. E lembrando, gente, que sempre os nossos músculos ele vai contrair e relaxar. Quando ele relaxa, ele diminui o volume. Tonicidade, né? Uma tensão que permanece que o tecido muscular fique tenso. Por exemplo, quando você tá tensa, nervosa, endurece o músculo. Não sei se vocês já viram isso. Quando vai tomar uma vacina, uma injeção no glúteo, aí tem gente que endurece o músculo, né? Fica com a bunda dura, a perna dura. Não pode. Isso aí você tá contraindo. Então tem gente que faz isso. Então, quais são os tipos de contração, né? Contração concêntrica, né? Que é a flexão do braço quando você dobra. Excêntrica, que é o aumento do comprimento total dos músculos, né? Extensão do braço. Isométrica, né? Que serve para estabilizar as articulações quando são movidas. Por exemplo, que contração isométrica é essa? É um tipo de movimento quando você vai segurar um objeto. Então, quando você vai segurar um objeto, pegar em um objeto, você vai fazer o quê? Flexão do braço.
Temos que nutrir também, né, os nossos músculos. O sistema nervoso, gente, ele controla a atividade de um músculo através dos estímulos transmitidos pelos nervos. As artérias que penetram profundamente nos músculos nutrem para que eles possam realizar o seu trabalho mecânico. Então, os nossos músculos eles precisam serem nutridos, alimentados, para que nós possamos realizar os movimentos. Quais são as condições de importância clínica? Quais são as condições que temos que ter nos nossos músculos? Existe um que é fadiga muscular, né? Que pode acontecer com os nossos músculos, que é a incapacidade dos processos metabólicos, né? De energia. Ou seja, quando você não consegue contrair seus músculos, você tem uma fadiga muscular. Por exemplo, quando a gente está... Fadiga é o quê? Quando você está fadigado, não consegue fazer algo, não tem vontade de fazer algo. Então, quando você está com fadiga muscular, você não consegue o quê? Contrair seus músculos, não consegue realizar uma atividade, porque o seu músculo está o quê? Contraído. Aí tem também a famosa cãibra, né? Que eu acho que todo mundo aqui já sentiu cãibra na vida. O que são as cãibras? Contrações musculares dolorosas, involuntárias, né? Elas são involuntárias, você não sabe quando ela vai aparecer e quando ela vai parar. Demoram a relaxar, né? Quando você demora a relaxar, você vai ter cãibra. Pode ser causado por um baixo suprimento de oxigênio dos músculos. Então, quando falta oxigênio nos músculos, pode dar cãibra. Ou então, quando você tem estimulação do sistema nervoso, quando você está nervoso com alguma coisa, preocupado, também pode dar cãibra. Exercícios pesados, quando você vai para academia, quando você faz algum tipo de dança, quando você tem relação sexual, também pode dar cãibra, porque é um exercício pesado. Então, quando também está faltando cloreto no sangue, quando você perde muito suor, também pode acontecer de dar cãibra, entre outras coisas. Temos a atrofia muscular, né? Que é a redução do tamanho dos músculos, né? Devido à diminuição das células musculares, pode ser generalizada ou localizada. Então, pode ocorrer, né, a atrofia muscular quando vai reduzir o tamanho daquele músculo e ele vai se contrair. Hipertrofia muscular, né, que é o aumento do tamanho dos músculos pela produção das novas células celulares musculares. Então, pode ter o aumento, né, dos músculos. E efeito do envelhecimento dos músculos esqueléticos. Gente, da mesma forma que os idosos ficam com os ossinhos fracos, tem que ter bastante cuidado, né, quando eles envelhecem. A mesma coisa é com os músculos. Tem que ter cuidado com a musculatura quando estiver na velhice. Então, gente, nós vamos agora estudar os principais músculos do corpo humano. Eu vou citar aqui da mesma forma que a gente aprendeu os ossos: cabeça, tronco, membros superiores e membros inferiores. Porém, depois eu vou mostrar todos para vocês, mas a gente vai aprender os principais, os músculos principais que a gente é utilizado na nossa vida em relação à saúde, tá? Quais são os principais músculos do corpo? Primeiramente na cabeça, né? A cabeça ela é dividida em 3 tipos: crânio, mastigação, os músculos da mastigação, né, que usa para mastigar, que são os da boca, e músculo de mímica ou expressão facial, que é aqueles músculos que você utiliza para poder fazer tipo uma cara de raiva, uma cara de choro, uma cara feliz, uma cara de sono. Então, tudo isso aí a gente usa a expressão facial. Quais são os músculos do crânio? São eles: M ponto. Lembra o Mzinho lá, que significa músculo, que a gente viu nas nomenclaturas? Então, M ponto, occipiton frontal, occipito frontal e parietal. Desculpa, parietal. Esses 2 músculos vai ficar no crânio, gente. Lembra lá no crânio que a gente viu a região, o ossinho da temporal, occipital, da mesma forma que tem o osso, vai ter um músculo dentro da.
Por exemplo, quando tem um couro cabeludo aqui, quando contrai, isso são músculos, entendeu? Então, qual vai ser o do crânio? Occipito frontal e parietal. Quais são os músculos da mastigação? O que é isso? Aqueles músculos que você utiliza para abrir a boca, para comer, para falar. São masseter, temporal, pterigódio, lateral e o medial. Qual é o principal desse que eu quero que vocês saibam? Só o temporal e o masseter. Aí tem os da expressão facial, né? Que compõem sua expressão. Quais são os músculos? Prócero, orbicular do olho, orbicular da boca, corrugador do supercílio, zigomático maior, zigomático menor, nasal, bucinador, risório, elevador do ângulo da boca e depressor do ângulo da boca e mentoniano. Então, desses daqui, a gente vai visualizar depois na imagem quais são os principais que vocês têm que saber e aprender. Quais são os do pescoço? Platisma, esternocleidomastoide e escalenos. Esses são os do pescoço. São só 3 músculos. E agora, finalmente, a gente vai para os músculos dos membros superiores e depois vamos ver dos membros inferiores. Os membros superiores, quais são? Os músculos do braço, né? Tem o deltoide, que é o principal, esse vocês anotem, que é o que a gente dá injeção no paciente. Em qualquer pessoa é o deltoide, que é o do braço, esse músculo, que pode ser injetado de 0 a 3 ml, pode ser no braço, uma medicação, tá, gente? De 0 a 3 ml pode ser no deltoide, que é no músculo do braço. Já mais de 3 ml, de 3 ml a 5 ml, vai ser no glúteo, que é no bumbum. Então, nos músculos do braço também a gente vai ter o tríceps braquial. No antebraço, flexores do punho e dedos e extensores do punho e do dedo. E músculos da mão, né? Lumbricais e interósseos. Então, esses são os músculos da mão. Inferiores, que é a parte de baixo. Tem os músculos do quadril, né? O nosso quadril, que é... Qual é o principal que a gente vai ver? O glúteo, que é o bumbum, tá, gente? Então, o músculo principal do nosso quadril é o glúteo, que lá você pode tomar uma medicação até 5 ml, injetar ela, certo? E os músculos da coxa, que são divididos entre quadríceps, bíceps, tensor facial da lata e adutores. Então, cada um vai ser dividido em 4. Aí tem os músculos da perna, né? Que tem a tibial e o sóleo, que eles são os músculos principais da perna. E tem o do pé também, né? Que são os flexores e extensores, os abdutores e os adutores dos dedos. Então, desses, quais são os principais que a gente utiliza? Deltoide e glúteo, que é onde vai a nossa medicação. Então, aqui a gente vai ver mais ou menos, tá, gente? Mas não vai ser cobrado tudo, só os principais. Então, aqui tá a vista anterior e aqui a vista posterior, né? De frente anterior, de costa posterior. Então, cada um aí para vocês verificarem direito. Então, vamos lá. Bráquio radial, vocês vão lembrar da artéria braquial. Artéria aqui, ó, que vem aqui no braço. Artéria radial, então é bráquio radial. Flexores do braço, né, onde dobra. Braquial. Na cabeça, frontal, orbicular e temporal. Vai descendo, né, e você vai verificar aí o pescoço. Quais são os do pescoço? Orbicular e o temporal, né? Da cabeça e logo embaixo do pescoço. E o trapézio, que é o principal, que eu quero que vocês saibam onde fica. O trapézio. Aí já vai descer o peitoral maior, que é essa parte aqui.
No braço deltoide, que é onde você aplica a medicação, que é outra importante também. Bíceps braquial aqui embaixo, né? Aí vai vir reto abdominal, linha alba, oblíquo externo, tensor da face lata e vasto lateral da coxa, né? Vasto medial. Enfim, e a tíbia, que é o maior. Dessa parte aqui anterior, quais são os que vocês têm que aprender? Frontal, temporal, né? Em cima e atrás. Trapézio, né? Aqui no pescoço, o peitoral maior, o deltoide. Esses são. E o bráquio radial, que é no braço. Esses são os principais que vocês devem saber. Aí vem de coxa, né? Posterior. Tem o que no posterior? Extensores da mão, né? Flexores da mão. Deltoide dá de ver novamente. As costas é o trapézio. Aí vai para as coxas, né? O glúteo superior, que é o principal músculo também que você tem que saber, que você aplica muita medicação no glúteo. No glúteo, lembrando que é até 5 ml, tá, gente? E esses outros aqui, né? Adutor magno, grácil, gastrocênico, sóleo e fibular curto. Não são tão importantes para vocês. Os mais importantes para vocês, que vocês têm que saber, é o da cabeça, né? Que é frontal e temporal. Aí vai o do braço, né? Bráquio radial. Vai pro deltoide e pro peitoral maior. E é só. Então, na cabeça, né? Tem os músculos da cabeça, né? Músculo do crânio, né? Que são os músculos que recobrem o crânio e formam o couro cabeludo. Então, esse tecido, esses coisas aí, os músculos que formam o couro cabeludo, eles são o quê? Os músculos do crânio. Aí tem os músculos de mastigação, né? Que são o pterigódeo medial e o lateral, maceste e o temporal, que são responsáveis pela nossa mastigação. Músculo de mímica ou expressão facial, né, gente, que eu falei. São procero, orbicular do olho, orbicular da boca, corrugador da supercílio, zigomático maior, zigomático menor, nasal, bucinador, risório, elevador do ângulo da boca, depressor do ângulo da boca e mentoniano. Desses, os principais, gente, quais são? Quais são os principais? Principalmente os zigomáticos, né? E também outro que faz parte, que é principal também, é o risório, que é responsável pelo nosso sorriso. Quando você sorri, o músculo que se contrai é o risório. Aí vamos pro tronco, né? Que tem o trapézio, nós vimos, né? Então, gente, desses aqui, ó, eu quero que vocês fixem aí, né? Que eu tava repetir de novo para vocês não esquecerem. Dessa parte aqui, qual que eu vou cobrar na prática? Dessa parte aqui. Da cabeça, eu vou cobrar só o do crânio. E da expressão facial, só o risório, que é responsável pelo sorriso. Do tronco, eu vou cobrar só o trapézio. Aí o do braço, só o deltoide, né? Que é o que vocês aplicam a medicação. Do quadril, o glúteo, né? Que vocês aplicam medicação, para saber também. E somente esses. Certo? Então, a gente vai aqui continuar. Agora, gente, a gente vai para o sistema tegumentar. Depois do sistema muscular, vamos para o sistema tegumentar. O sistema tegumentar ele é responsável pelo quê? Pela pele, pelos pelos, pelas unhas, tudo quem cuida é o sistema tegumentar. O sistema tegumentar ele é constituído pela pele e seus órgãos acessórios, como pelos, unhas, as glândulas e os vários receptores especializados. A pele constitui um manto que se envolve
todo o organismo, né? Protegendo-se do meio ambiente. Quais são as funções da pele, gente? Regular a temperatura corporal. Quem cuida da temperatura do nosso corpo é a pele. Quem remove a água através do suor é função da pele. Detectar a temperatura, outra função da pele, né, que vai detectar se você está com febre, se você não está. E proteger contra outras substâncias. Essa é a função da pele, proteger. Quais são as camadas da pele? Epiderme, derme e hipoderme. A epiderme é a primeira camada da pele, né? A derme é a segunda camada da pele. E a hipoderme é a terceira camada da pele. Isso aí a gente viu até no início de anatomia. Aí vem os pelos, né? Que cada pelo é um fio, né? Formado de células fundidas mortas, queratinadas, que consiste, né, numa parte livre da raiz. Então, nossos pelos podem serem finos ou grossos, depende do organismo. Então, cada um tem um tipo de pelo. As nossas unhas precisam de proteína, né, para poder crescerem. Tem gente que tem as unhas mais fracas, tem gente que a unha se quebra bem rapidinho, né? Então, tem outros que são mais sensíveis, né? Então, o que são as unhas? As unhas são formadas por conjuntos de células mortas, cada uma consiste de uma do corpo, uma margem livre e uma raiz. Funcionalmente, as unhas auxiliam na preensão, manipulação de pequenos objetos e fornecem proteção das extremidades dos dedos. Ou seja, eu pego um objeto, eu preciso do quê? Das minhas unhas, né? Do meu braço, da minha mão. E as unhas também servem para proteger os dedos. Já pensou se você não tivesse unha? O que é proteger a cabeça do seu dedo? Temos também as glândulas sebáceas, que são localizadas na derme e através de um ducto excretor liberam a substância. A secreção sebácea, elas são responsáveis pelos pelos, tá, gente? Quando perguntar lá, quais são as glândulas responsáveis pelo crescimento dos pelos? Glândula sebácea. Quais são as glândulas responsáveis pelo suor? Glândula sudorípara. Tem gente que sua até demais, que já tirou até essa glândula. Tem gente que tira, tá? Por conta que não gosta de estar suando e acaba tirando essa glândula. Então, essa glândula sudorípara, ela é responsável pelo suor, né, que libera do nosso corpo. Certo? Em relação ao sistema tegumentar, né, das unhas e o sistema muscular. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa do sistema articular, das articulações? Professora, Pode falar, a Márcio. senhora poderia só repetir para mim, por gentileza, de novo, das glândulas sebáceas e da outra glândula, que eu me esqueci o nome? Posso sim, meu amor. A Andrea falou aí que a letra tá pequena. Gente, eu tô usando o slide, tô usando nem a apostila, porque para ficar maior. Mas vocês estão me escutando, eu tô falando, aí eu tô explicando, eu leio e explico. Se vocês quiserem essa apostila impressa, gente, vocês podem estar indo no CTA aqui buscar, se vocês tiverem tempo, tá? Fica até melhor para vocês resolverem os exercícios, porque como é muitos sistemas, hoje a gente vai ver 3. Aí fica muito sistema na cabeça de vocês, entendeu? Fica muita coisa. Aí vocês falam assim: ah, tem muito exercício. Eu podia dar só um sistema por dia, mas ia demorar muito, porque a gente ainda tem que ir para aula prática, conhecer os ossos no laboratório, conhecer o esqueleto. Por isso que eu dou 2 ou 3 sistemas por aula. Aí já na próxima aula, por exemplo, amanhã a gente vai fazer um exercício desse sistema, para vocês fixarem melhor. Porque não adianta eu dar todo um conteúdo e passar um trabalho para vocês. Valendo 2 pontos, não adianta, porque aí vocês não vão fixar quase nada. Porque já é em AD, vocês já têm a chance de pesquisar, tá resolvendo. Então, vocês têm que serem honestos. Tô fazendo tudo pro bem de vocês. Porque quando chegar lá na frente, no estágio, vocês não vão saber nem como aplicam uma injeção, qual é o músculo, nem sabe qual que é. Por isso que às vezes a gente dá aula gravada, mas vocês estando aqui ainda é melhor, porque tira dúvida, entendeu? Eu tô fazendo isso pro bem de vocês. É tanto que não adianta eu dar aqui 10 conteúdos e vocês não vão lembrar daqui a pouco nem o que eu falei no início. Certo, meus amores? E toda vez vai ser assim, o meu método é esse.
hoje tem aula, amanhã vai ser um exercício dessas aulas, porque eu quero que vocês fixem. Mesmo que vocês pesquisem um monte de coisa, mas toda vez que você está pesquisando e lendo, você vai aprendendo, tá, meus amores? Isso é pro bem de vocês, que eu quero vocês arrasando. Depois, em farmacologia, já vão saber onde que vai dar injeção, já vão conhecer as partes do corpo, quando for fazer uma anotação de enfermagem. Tá bom, meus amores? Vou repetir lá as glândulas. Gente, é interessante mesmo esse negócio da glândula sebácea que a menina estava falando aqui. Tem gente, a apostila é de anatomia. Se tu for lá no CTAC, falar assim, eu vim pegar a apostila de anatomia da professora Caís, eles imprimem tudo e dá pra ti. É bom que tu vai grifando, lendo, tudo direitinho. Pois é, meus amores. Tem gente que soa bastante, né? Que soa, transpira muito. E tem gente que tem condição de tirar, né, essa glândula. Eu conheço várias pessoas que suavam muito, ficavam com vergonha. Por exemplo, ia para o trabalho, voltava todo suado assim debaixo do braço, ficava com vergonha lá, mesmo com ar-condicionado. E retiraram essa glândula, porque às vezes as pessoas tinham, tipo, preconceito. Ah, esse menino soa demais. Tipo assim, tem gente que tem vergonha, né, de estar suando. Não vai atrapalhar em nada, não, do seu sistema, do seu corpo. Vou lá repetir as glândulazinhas, tá? São dois tipos de glândulas. Glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. Só um minuto que eu vou aumentar aqui, que eu não sei que você ficou pequenininho. Não, Márcio, não prejudica, não. O certo não seria tirar, né? Mas não vai prejudicar em nada, não, tá? A pessoa só não vai suar tanto como antes. Porque, não sei se vocês já perceberam que tem gente que sua mais que os outros. Ó, vamos repetir das glândulas. Perguntar lá pra vocês, amanhã no exercício. Vocês já vão saber, né? Quem tá aqui na aula. Quais são os dois tipos de glândulas? Glândula sebácea e glândulas sudoríparas. Explique cada um. Glândulas sebáceas são aquelas responsáveis pelo crescimento dos pelos. Elas são localizadas na derme, né, que é em cima na camada da pele, e esses pelinhos aí, ó, que liberam substância, pelos, eles são responsáveis pela hidratação da pele também, pelo crescimento, pela hidratação e pelo crescimento dos pelos. Tem gente que tem os pelos maiores, tem gente que tem os pelos menores, tem gente que é bastante cabeludo, então tem bastante glândulas sebáceas, certo? Não sei se vocês já viram, tem gente, fulano é tão cabeludo, tem gente que quase não tem pelinho, né, no braço assim. Tem gente que é tão cabeludo, mais que homem, tem mulher que é um monte. Então vai de cada um. Então, as glândulas sudoríparas, elas são responsáveis pelo suor, né? E liberando maior ou menor quantidade de suor. Tem gente que excreta bastante suor e tem gente que diminui. Gente, a mesma coisa é de organismo. Um organismo é diferente do outro. Tem gente que tem essa glândula e soa bastante, tem gente que não soa tanto. A mesma coisa, por exemplo, um remédio. O que é bom para você não é bom para o outro, né? A menina disse assim: eu quero muito essas glândulas sebáceas para o cabelo crescer logo. É verdade, André. A gente vai até ver sobre o crescimento também, por conta que às vezes tem gente que demora a crescer o cabelo, é por falta de proteína também. Tem até aqui um exercíciozinho. Quais são as camadas da pele, né? Epiderme, hipoderme, derme, qual a importância de cada uma delas, qual a função. Então, tudo isso aí vocês já vão saber. O sistema cardiocirculatório, né? O sistema cardiocirculatório ele é um sistema fechado, sem comunicação com o exterior, né? Ele é um sistema que é composto de vasos sanguíneos, né? E ele é responsável por levar o material e oxigênio das células. Quais são as atividades nele? Quais são as atividades do sistema cardiocirculatório? Transporte de gases, transporte de nutrientes, transporte de resíduos metabólicos, transporte de hormônio, intercâmbio de materiais, transporte de calor e distribuição de mecanismo de defesa.
e a coagulação sanguínea, né? Também é responsável pelo sistema cardiocirculatório. O sangue, todo mundo aqui sabe o que é o sangue, né? Sangue é que cor, todo mundo sabe. Gente, o sangue é um líquido, né, de coloração vermelha. Todo mundo sabe, né, isso, que é um líquido de coloração vermelha, com cheiro peculiar e sabor salgado. Quem aqui, quando era criança, não se cortou o dedo, por exemplo, ou arrancou uma cutícula e colocou a mão na boca, não sentiu, né, o gosto do sangue? Tem um saborzinho meio salgado. Ele está contido num sistema fechado de canais impulsionados pelo coração. O sangue leva até as células os nutrientes que precisam para manutenção do seu processo vital. Esses elementos nutritivos são constituídos por proteínas, lipídios, glicídios, sais minerais, água e vitamina. Então, o sangue vai ter tudo isso, né? No nosso sangue vai ter o quê? Vai ter proteína, vai ter glicídios, vai ter sais minerais, vai ter água, vai ter vitamina, tudo isso no sangue. Além disso, ele também transporta oxigênio e retira os elementos indesejáveis, como gás carbônico, expelido pelos pulmões, e ureia, eliminada pelos rins. Então, também tira a sujidade, aquelas coisas que não são boas para o nosso organismo, o sangue também vai retirar. A quantidade de sangue de um indivíduo varia de acordo com a idade, sexo e musculatura, entre outros. Uma informação importante que isso aqui eu vou perguntar e só vai saber quem estava na aula aqui, né? Vai prestar bem atenção e vai saber responder lá na prova. Qual é a quantidade de um volume total de uma pessoa de sangue? De 4 a 6 litros em um adulto. No adulto, tá? Então, se eu perguntar lá, quantos litros de sangue tem um adulto? Você vai botar de 4 a 6 litros. Dependendo do sexo, da idade, né? Por exemplo, tem gente que é mais... tem, tipo, 15 anos, outro tem 20 anos. Depende da idade, do sexo, pode mudar. Eu posso ter mais sangue, o Douglas pode ter menos, então vai variar de um para o outro. A Andrea pode ter uma quantidade, a Luciana outra, a Manuela outra, a Márcia outra, o Márcio outro. Mas o ideal é de 4 a 6 litros. Às vezes, quando a pessoa está com pouco sangue, está com alguma anemia, com as plaquetas baixas, tem que o quê? Repor sangue, certo? Quais são os componentes do sangue? O sangue é composto... Desculpa. O sangue é composto por uma parte líquida, gente, que é o plasma, água e substâncias nutritivas. Então, a gente vai entender cada uma delas agora. Quais são essas substâncias? Primeiramente, o plasma. O que é o plasma? É um líquido amarelo claro. Plasma é um líquido amarelo claro que representa 55% do volume total de sangue, constituído por 90% de água. Então, o plasma ele tem mais água do que líquido amarelo. Ele se encontra nas proteínas, na açúcar, na gordura e nos sais minerais, além dos hormônios, enzimas e anticorpos. Através do plasma, circulam os elementos necessários à vida das células. Então, o plasma, gente, ele tem proteína, ele te protege, ele faz parte do sangue. Também temos as hemácias, que são os eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos do sangue, né? Qual é a função dos glóbulos vermelhos? Sua função é transportar oxigênio para os pulmões, né? E ele tem uma coloração avermelhada. E no adulto tem que ser de 5 milhões. O que é isso, professora? 5 milhões. Lembra quando você faz hemograma completo? Vai sair tudo isso. Hemácia, leucócitos, plaquetas. Então, tem um valor exato. Se tiver abaixo desse valor, você vai ter que o quê? Fazer um tratamento. Você está com um tipo de infecção. O médico vai ver o que é que está alterando. Ou você está com anemia. Então, tem que ver tudo isso. Os leucócitos são os... Eritrócitos são os glóbulos vermelhos. Leucócitos são os glóbulos brancos. Então, saibam a diferença.
os glóbulos brancos, os leucócitos, eles possuem formas e funções diversas. Quais são essas funções, professora? Os leucócitos, eles vão te proteger contra as bactérias. Se os seus leucócitos estiver baixo, você pode pegar uma infecção urinária, uma infecção na garganta. Por quê? Por conta que, se tiver baixo, por exemplo, é de 6 a 10 mil. Contei lá no exame o resultado. Se der tipo 3, 4, você tá com algum tipo de infecção. Então, os leucócitos, ele é responsável pela defesa dos elementos estranhos, como, por exemplo, as bactérias. Então, os leucócitos, eles vão te proteger das infecções, tá, gente? Para quem tinha dúvida. Plaquetas são fragmentos das células da medula óssea que participam do processo de coagulação sanguínea. Sua função mais importante é de auxiliar na interrupção de sangramentos. Em condições normais, o seu valor é de 150 a 400 mil. Ou seja, quando diz assim, não sei se vocês já ouviram falar, a Manuela tá com as plaquetas baixas. Então, tá com dengue, porque as plaquetas estão baixas. Um exemplo, tá, gente? Repreendido. Mas é porque as plaquetas delas estão abaixo de 150. Então, se as suas plaquetas estão baixas, às vezes você tem que repor sangue, tomar sangue, para poder repor ou entrar com alguma medicação, certo? Em relação ao sangue, gente, cada pessoa tem uma tipagem sanguínea. Não sei se vocês sabem de vocês, mas cada um tem que saber. Por exemplo, quando a pessoa está internada, se ela precisa de doação de sangue, igual a família diz, a tipagem sanguínea, mas na maioria das vezes é coletado 5 ml ou 3 ml do seu sangue e mandado para análise. Para poder receber sangue, tem que ser o mesmo tipo que o seu. Existe o tipo A, B, A positivo, B positivo, AB positivo, AB negativo, O positivo e O negativo. Então, cada um tem uma tipagem sanguínea. Daqui a pouco, cada um vai dizer se sabe a sua tipagem, para a gente ver como cada um é diferente do outro. Temos também os vasos sanguíneos, né? Que eles formam uma rede de tubo, né? Por onde vai os vasos sanguíneos. E no nosso sangue também, gente, tem as artérias. O que é isso, professora? As artérias são vasos elásticos onde o sangue circula. Então, o seu sangue vai circular através do que? Das artérias. Então, através das artérias que vai circular o seu sangue. Temos as artérias, né? Onde vai circular o sangue. E temos as veias. Todo mundo aqui já viu uma veia, né? Onde você faz o acesso. As veias são tubos que transportam o sangue da periferia para o coração, ou seja, sangue com oxigênio. O sangue com oxigênio levado para o coração, aquele sangue que circula dentro do seu corpo, com oxigênio, que vai até o coração pela veia, ele passa pelas veias, tá? Sua parede muscular é mais fina que a da artéria. Com a pressão sanguínea no interior das veias é muito baixa, o retorno do sangue do coração deve ser em grande parte contra contrações dos músculos esqueléticos. Então, quando o nosso corpo vai bombeando sangue para o coração, os nossos músculos vão o quê? Se contrair por conta dessa pressão que comprime as veias. Então, existe, né? Veia de pequeno calibre, aquelas veias menorzinhas, né? Médio calibre e grande calibre. Não sei, vocês podem ver aí para a mão de vocês. Tem veia de médio, de grande, de pequeno calibre. Depende do tamanho. Tem umas veias mais finas, outras mais grossas. Isso aí vocês já identificaram, né? Então, tá. A artéria, gente, ela é vermelha, tá? A artéria é vermelha. Aí temos também os capilarezinhos, que são quando a gente se corta assim, às vezes só foi um capilarzinho que cortou. E a veiazinha é azul. Para vocês saberem a diferença, que a artéria é vermelha e veia é azul. O nosso coração, gente, ele é uma bomba muscular, né? Que ela tem o tamanho de uma mão fechada e o peso do coração é de 300 gramas. Todo mundo imagina aquele coraçãozinho lá vermelhinho, em formato. Não, nosso coração não tem nada a ver com aquilo.
Ele tem 300 gramas, né? E ele é do tamanho de uma mão fechada. Ele possui 2 átrios. Se perguntar lá quais são as partes do coração, 2 átrios e 2 ventrículos. Então, os 2 átrios, eles vão receber os sangues das veias. Nosso coração tem 2 átrios que eles vão fazer o quê? Receber o sangue da veia. E eles são... E 2 ventrículos. Quais são a função do ventrículo, professora? Ejetar o sangue para as artérias. Então, os átrios vão receber o sangue das veias e os ventrículos vão o quê? Ejetar. O que é isso? Vão expulsar, vão encaminhar o sangue para o nosso corpo, pelo coração, pelas artérias. Então, os 2 ventrículos, eles vão o quê? Fazer o transporte do sangue pelas nossas artérias. Então, eles vão estar o quê? Distribuindo sangue pelo nosso corpo. O coração, ele é composto de uma estrutura muscular, que é o miocárdio. Acho que vocês já ouviram falar do miocárdio, né? O miocárdio é a estrutura muscular do coração. E o miocárdio, ele está envolto do pericárdio. Então, ao redor do miocárdio, nós vamos ter o pericárdio, que ele vai estar protegendo o nosso miocárdio. E ele é recoberto pelo endocárdio, que é uma membrana. Ai, professora, é muita coisa. Não, mas o que você precisa saber de principal? Que o nosso coração é uma bomba muscular, né? Que ela tem 2 átrios que recebem o sangue, 2 ventrículos que distribuem o sangue. E qual é as partes do coração? Miocárdio, pericárdio e endocárdio. São as 3 partes do coração. Vai ter o miocárdio, que vai estar envolto o pericárdio, e também vai estar recoberto por uma membrana, que é o endocárdio. O coração também tem conjunto de válvulas, gente, que separa os átrios e que separa os ventrículos, que tem o septo interatrial, interventricular, a válvula mitral, né, que vai separar as cavidades do átrio e do ventrículo, a válvula tricúspide, que está entre o lado direito do ventrículo, a válvula aórtica, né, que vai se situar na saída, e a válvula pulmonar, né, que vai estar no pulmão, que é junto com a artéria. Então, essas válvulas aí é para poder proteger o coração. Nós também temos vasos do coração, as veias pulmonares, né, gente? Que ela cuida para proteger o pulmão, as nossas veias pulmonares. Deixa eu ver aqui que alguém falou algo. Vamos estudar anatomia e fisiologia. Sim, meu amor, nós vamos estudar os 2 juntos, tá, Alisson? Só que aí eu tô dividindo por sistema. Cada sistema a gente estuda e já... Por isso que tem uns exercícios para fixar melhor. Aí na aula prática a gente só vai ver a parte dos ossos e dos músculos. Gente, o máximo que pode fazer para não acontecer esse processo de entupimento? Quando as nossas veias entopem, é por conta que não está transportando o sangue direito. Por exemplo, quem come muita manteiga, muita maionese, isso é gordura. Às vezes, gordura pode acontecer de estar entupindo as veias do coração. Tem gente que come, né, muita gordura, muita banha. Então, por que acontece isso, gente? O entupimento da veia, ela vai ocorrer quando as artérias são bloqueadas por um acúmulo de gordura, como, por exemplo, o colesterol. Quem tem o colesterol alto, ocorre o entupimento das veias do coração. Aí, com isso, vai ter que fazer um tratamento maior. Tem gente que faz também, tem que, às vezes, dar até patologias maiores que pode até levar à morte. Então, quem come muita gordura, quem tem o colesterol alto, pode acontecer de às vezes serem bloqueadas por gordura e assim não ocorrer a passagem sanguínea. Então, vamos continuar aqui.
Figura aí do coração, para quem nunca viu um coração. Esse aqui é o nosso coração, gente. Nosso coração é desse jeito. Tem as veias cavas também, né, que drenam pro átrio direito o sangue, né? A artéria aorta, onde sai o ventrículo esquerdo, que vai distribuir o sangue para todo o organismo. Então, a artéria aorta, que é a responsável por distribuir o sangue. E tem a pulmonar, que conduz o sangue para os pulmões. Então, cada artéria é responsável por conduzir o sangue para algum local do corpo. Então, aqui está o nosso coração, né? Tem a aorta, veia cava superior, válvula pulmonar, que é perto do pulmão, aurícula direita, ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, a artéria pulmonar. Vai ter 2 artérias pulmonares, tá? Uma de cada lado. A aurícula esquerda e a direita também, né? E a válvula atrioventricular. Certo? Então, essa é a imagem do coração, tá? Quem tem a imagem do coração diferente, esses são o nosso coração. Os batimentos cardíacos. Existem 2 maneiras dos batimentos cardíacos. Que ele bate bem mais forte, aquela primeira batida, e a segunda batida quando relaxa o coração. Porque aqui eu não tenho como mostrar para vocês, né? O coração batendo, ele tan, 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 tan. Tem uma batida mais forte, né? Essa batida mais forte, ela é chamada de sístole. E quando o coração relaxa, é diástole. Então, quando é o batimento forte, é a sístole, e quando é o relaxamento, é diástole. Isso aqui vocês precisam saber quando vocês forem estudar lá ações básicas, que vocês forem aprender a aferir pressão. Quando vocês forem aferir pressão, gente, vocês vão insuflar, né, lá, aí vocês vão ver as batidas do coração, a sístole e a diástole, porque é a primeira batida e a última batida, que é aquela mais lenta, quando já relaxou o coração. Então, existem 2 tipos de batidas, né? A sístole e a diástole. A sístole é aquela mais forte, né? E quando tem o relaxamento é a diástole. Aí vamos ver aqui, né? A diferença da artéria para a veia. Lembra que as veias é azul e a artéria é o quê? Vermelha, né? Então, vamos lá. Quais são? Tem várias artérias, gente, mas eu vou mostrar para vocês as principais que quero que vocês saibam. Carótida, que é a no pescoço. Se você sentir aí do seu pescoço, ó, você que tá me assistindo aí a aula, pega aí no seu pescoço agora. Procura aí, embaixo aqui do pescoço, a artéria carótida, é uma que tá batendo bem forte aí. Pode procurar. No pescoço aí. Já achei a minha, já tô sentindo aqui. Bem aqui do lado, ó, pescoço. Essa é a artéria carótida. Tem a artéria pulmonar do pulmão, a gástrica, a braquial, a radial, a una, a femoral. Quais são as mais utilizadas, professora, que a gente utiliza no hospital? A carótida, que é para ver se, por exemplo, o paciente parou, para ver se ele voltou, se ele está vivo. Você olha essa do pescoço, que é a carótida. Para verificar o pulso, você pode ver a radial, né? Que é a artéria radial, que é aqui do braço, que você pode sentir seu pulso aí também. Coloca os 2 dedos aí no braço, você vai sentir a artéria radial. E a femoral, que ela fica aí perto da sua virilha. Você pode sentir ela também. Essas são as 3 principais artérias que nós podemos avaliar o paciente. Veias. Quais são as principais veias? Nós temos várias, mas 3 são utilizadas para acesso. A jugular, né? Que é a do pescoço. A subclávia, que é perto da clavícula. Aí temos a braquiocefálica, a cava superior, a pulmonar, a aorta, a cava inferior, a mediana, a ilíaca, a palmar, a digital, a femoral, veia safena e veia safena externa, a interna e a externa. Dessas veias, qual é que a gente utiliza no hospital? A jugular, né? Sempre tem acesso na jugular, quando não consegue nos membros superiores. A subclávia, certo? E a femoral, que é quando passa um acesso no paciente quando ele estava na UTI, bastante tempo. Então, passa um acesso ou na subclávia ou na femoral.
certo? Então, lembrando que as veias são azuis e as artérias vermelhas, ok? Agora vamos revisar e tirar dúvidas.